Nós te louvamos, Pai, por tua graça, louvamos ao Senhor por tua bondade, misericórdia e fidelidade, pelo teu sacrifício que carregou todo o nosso pecado e nos trouxe perdão e justificação. Nós também agradecemos por estarmos reunidos aqui, pela graça de te cultuar como comunidade da fé. Nós oramos, Senhor, nesse momento, implorando que a tua graça nos capacite para a meditação da tua palavra, que o teu Santo Espírito nos dê os afetos necessários, a inteligência espiritual para acolhermos a tua palavra de todo o coração, que ela cumpra na nossa vida o propósito que apraz ao Senhor. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje a gente vai fazer um pouco diferente do que normalmente nós fazemos no culto, nos cultos, nos domingos à noite. Eu quero hoje tentar fazer com vocês uma construção, usando algumas passagens bíblicas, para apresentar Jesus como Rei. Então o nosso propósito é, desde o Antigo Testamento, observar os embriões dessa promessa, e como essa promessa vai ganhando volume ao longo das Escrituras. Vocês vão ver que ela começa bem pequenininha, e ela vai crescendo, vai se avolumando, ganhando informações, até encontrar a sua consumação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos tentar fazer isso, tá? Isso é um exercício de teologia, de construção de uma teologia. Então a gente vai pegar esse tema Rei, e nós vamos ver como é que a Escritura constrói esse tema até a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e aí nós vamos convergir a respeito das lições que essa questão do Rei nos ensina sobre o Natal cristão, tá bom? Então, Bíblia na mão, acompanhe as passagens, não perca, não vou perder nenhum de vocês aqui em todo esse processo, tá? Então nós vamos começar do amplo para o específico. Então eu quero convidá-los para abrir a Sagrada Escritura no Salmo 103, vamos abrir lá, no Salmo 103, a palavra de Deus. Nós vamos ler o verso 19, e aqui nós temos uma declaração a respeito de Deus como Rei, e nós vamos observar o que a Escritura ensina aqui a respeito do nosso Deus como Rei de todas as coisas. Então eu estou lendo com vocês o Salmo 103, verso 19, a Sagrada Escritura declara assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então tem duas informações que o salmista traz, essas duas informações se complementam. A primeira é que Deus tem um trono, e quando o autor faz questão de situar o trono de Deus nos céus, é para fazer um contraste com a terra. Nós temos alguns tronos que foram postos aqui na terra. Lembra que na época em que esse texto foi escrito, os povos do mundo, de modo geral, se organizavam a partir de monarquias. Hoje já não é bem assim, mas é como se o autor estivesse fazendo esse contraste que, por cima de todos os tronos que estão postos nesse mundo, existe um, é o trono de Deus. E ele diz que Deus tem um domínio. Quando ele fala que Deus tem um domínio, é para dizer que Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Outras passagens vão ampliar essa ideia, dizendo que Deus tem o direito de reinar, porque Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele tem direito por criação. Então nós poderíamos dizer, irmãos, nesse sentido, que tanto ateus como descrentes, como idólatras, toda a criação está debaixo do domínio de Deus, e eles devem sujeição ao Senhor, mesmo que não o reconheçam. Mesmo que essas pessoas dizem, eu não acredito em Deus, mesmo que essas pessoas dizem, eu não cultuo o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, a postura dessas pessoas com relação a Deus não importa. O que importa, o fato é que Deus existe, e que um dia essas pessoas serão colocadas na presença de Deus, e elas serão cobradas como criaturas que devem sujeição a Ele. Então esse é o primeiro ensino da Sagrada Escritura. Deus reina sobre tudo.
Deus reina sobre todos. Ele tem direito de fazer isso, porque Ele é Criador. Então nós poderíamos dizer que esse é o reinado geral de Deus. Mas à medida que nós vamos folheando as passagens bíblicas, nós percebemos um afunilamento desse reinado de Deus. E essa particularização do reinado de Deus ocorre na nação de Israel. Então vamos lá, em Êxodo capítulo 19. Então tentem manter aí a progressão aqui do nosso raciocínio. Então nós apresentamos primeiro Deus como o rei de todas as coisas, mas agora em Êxodo capítulo 19, versículo 5, nós vamos ver uma particularização desse reinado de Deus. Deus não apenas se colocando como rei de todas as coisas e pessoas, mas Ele se colocando como rei de uma nação em particular. Então eu estou lendo Êxodo capítulo 19, versículo 5. Aqui, irmãos, o contexto é o povo de Israel no Sinai. Lembra que no capítulo 20 eles recebem os 10 mandamentos. Eles tinham acabado de sair do Egito e ali eles estavam tendo o seu encontro. Moisés já havia se encontrado com o Senhor, mas agora a nação estava indo ao encontro do Senhor. E Deus diz as seguintes palavras: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja, irmãos, que aqui Deus não está apenas se colocando como rei do mundo inteiro. Ele aqui diz que Ele é rei de Israel. Ele chama o povo de Israel a entrar numa aliança com Ele, a entrar num casamento, num relacionamento particular. Mas você lendo, talvez de uma forma um pouco mais despercebida, poderia perguntar mais ou menos o seguinte: mas Deus já não é o rei de todas as coisas? Por que Ele convida Israel e diz assim: eu vou ser rei de vocês, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, uma nação santa? Então aqui, irmãos, o que está acontecendo é um relacionamento de salvação. É uma particularização do reino. Então lembra que Deus reina sobre toda a criação, mas há pessoas sobre as quais Deus reina, que essas pessoas não estão salvas. Mas aqui Deus está chamando um grupo de pessoas a entrar com Ele em um relacionamento salvífico. Deus está dizendo: eu vou salvar vocês, eu vou santificar vocês, nós vamos entrar em uma aliança, na qual vocês me acolhem como sendo o único Senhor e me obedecem, e eu do outro lado irei perdoá-los e recebê-los como filhos. Então aqui nós, como já dissemos, é uma particularização do domínio de Deus como rei, e isso aqui é fundamental para a gente compreender a construção do tema rei, reinado em toda a Escritura. Você que já leu o Pentateuco com atenção, você percebe que é justamente nesse ponto que Israel vive tropeçando. Deus se coloca como rei e diz a eles: me obedeçam, mas eles não obedecem. Eles continuam adorando deuses, eles continuam sacrificando a ídolos, eles continuam desobedecendo ao Senhor, mas Deus continua mantendo as suas promessas, mesmo eles sendo idólatras. O pão caía do céu todo dia, a nuvem de fogo os acompanhava, a coluna de fogo os acompanhava e a nuvem durante o dia. Deus mantém a sua promessa a despeito da infidelidade de Israel. Deus se compromete. Só que aí nós caminhamos um pouco mais na história bíblica e nós chegamos no livro dos Juízes. E no livro de Juízes nós poderíamos dizer assim, que há uma crise de autoridade de governo. Vamos ler Juízes capítulo 2, eu vou explicar melhor para vocês o que acontece na história desse livro. Juízes capítulo 2. Olha o versículo 8, é bem interessante, irmãos, essa sequência. Eu já mencionei ela outras vezes aqui na igreja,
Mas é bem interessante você entender isso aqui. Capítulo 2, versículo 8 diz: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor. Então veja, Josué era servo do Senhor. Josué era uma das pessoas que estava comprometida nessa aliança com Deus. Vocês lembram lá no capítulo 24, ele dizendo: se vocês querem adorar os deuses de vocês, adorem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele era um sujeito comprometido com o Senhor, ele tinha Deus como rei. Só que, no mesmo fôlego, verso 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Essa expressão congregada aqui é uma metáfora para morrer. Morreu todo mundo. E outra geração após eles se levantou, a geração após Josué, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. E eu já falei para os irmãos em diversas vezes, reuniões de casais, pregações aqui na igreja, que aqui é o perigo de quando os pais deixam de instruir os filhos no caminho do Senhor. Então aquela geração falhou em ensinar quem era o Deus de Israel, o que ele tinha feito. Nós temos falado nas pregações de Josué que Deus pediu para serem construídos memoriais. Então tinha lá na entrada de Gilgal, para aquela geração passar e olhar aquele memorial e lembrar: um dia nossos pais passaram com os pés a seco por aqui. Essa história falhou, eles não fizeram isso. E aqui, irmãos, agora tem uma crise de governo. Deus continua sendo o rei de Israel? Sim, ele continua, porque ele é fiel, ele mantém as suas promessas apesar da nossa infidelidade. Mas o texto diz aqui que se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Então é por isso que eu chamo o livro de Juízes de um livro de crise de autoridade, porque Deus continua sendo o rei de Israel, mas Israel não continua mais se sujeitando ao Senhor. E você que já leu esse livro aqui com atenção, você vê que ele é um livro de ciclos. Começa com uma invasão, um povo qualquer invade, depois eles passam por um período grande de opressão, aí eles clamam por livramento, Deus levanta um juiz, acontece a libertação, e aí eles passam alguns anos numa boa, e começa tudo de novo. Eles pecam, causam na idolatria, um povo chega, causa opressão, eles se arrependem, se quebrantam, clamam ao Senhor, Deus levanta um juiz, eles passam o tempo numa boa, e o livro de Juízes vai acontecendo todo esse ciclo. Ele pode ser sintetizado no capítulo 21. Você que gosta de síntese, né? Eu gosto de síntese. Então você pode resumir o livro de Juízes em uma frase que está aqui no capítulo 21, que também é repetida no capítulo 17, capítulo 1, versículo 25. Diz assim, capítulo 21 de Juízes, verso 25: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então veja que aqui o autor faz questão de deixar pistas de um lapso de autoridade. Faltava alguém para unificar a nação estava dividida. Tem histórias terríveis que acontecem aqui no meio do povo de Israel, histórias dignas de povos pagãos. E o autor deixa claro, por que isso acontecia? Porque faltava um rei, faltava um líder, faltava alguém que unificasse a nação e conduzisse a nação à presença do Senhor. O autor do livro de Juízes é quase como ele estivesse clamando: Deus, coloca um rei aqui para colocar ordem nessa casa de uma vez por todas. E aí nós chegamos ao livro dos reis. No livro dos reis, Israel solicita um rei. Só que eles solicitam por motivos errados. Deus tinha um plano de que Israel tivesse um rei, mas eles pedem um rei por motivos errados. Vamos lá olhar 1 Samuel capítulo 8, e veja que aqui nós temos mais uma etapa da construção da ideia de um rei para o povo de Deus. Então 1 Samuel capítulo 8, versículo 20. Aqui está havendo um debate entre Israel e o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último dos juízes. Só para vocês sentirem o tom do negócio, olha o verso 19. Olha como é que estavam os ânimos aqui. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não mais teremos um rei sobre nós.
Então eles não queriam ouvir Samuel, eles queriam um rei, de uma vez por todas. Chegou a hora de nós termos um líder. Por que eles queriam ter? Olha só o verso 20. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então, por que eles pedem um rei, irmãos? É para uni-los e levá-los ao Senhor? Não. Eles querem um rei porque eles querem ser parecidos com os outros povos. Justamente os povos que o Senhor havia dito que eles deveriam se distinguir. Nós queremos ser que nem todo mundo. Nós queremos um rei que lute as nossas guerras. Você que acompanhou as pregações de Josué, especialmente a última pregação, eu falei que havia uma pessoa, havia um general que liderava as guerras de Israel. Quem era? O Senhor Jesus Cristo. Vimos isso semana passada. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e eu vim tomar o meu lugar nessa batalha. E Josué caiu de joelhos. E eles estão dizendo: nós não queremos Deus. É uma rejeição ao Senhor. Deus vai falar isso para Samuel: Samuel, não fica com o seu orgulho ferido não, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem mais que eu tome a frente deles. E aí, irmãos, o que acontece na história? Deus dá um rei para eles do jeito que eles queriam. Isso às vezes é uma das grandes tristezas da nossa vida cristã, em que nós queremos coisas erradas, queremos coisas que Deus não quer, e chega uma hora que Deus diz: você quer, então vá. Olha no capítulo 8, vamos olhar, o capítulo 9, versículo 2, olha a descrição aqui do rei, do jeitinho que Israel queria. Falando de Saul. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Está vendo aí? Do jeito que eles queriam. Eles queriam um sujeito forte, como os reis das outras nações, que normalmente eram homens guerreiros, que sobressaíam. Então Deus entregou para ele aquilo que eles queriam. Vocês querem um homem forte, vocês querem um homem que se sobressaia, vocês querem um homem que se coloque como sendo superior a vocês e dirija vocês. Está aí, Saul está aí. E Saul, irmãos, é um dos personagens do Antigo Testamento que me intriga, porque Deus falou com ele, Deus fez promessas a ele, e ele começou a sua carreira de rei muito bem. Ele temia a Deus, ele foi fazendo o bem do povo de Israel, ao povo de Israel, ele expulsou os filisteus, ele conseguiu vitórias importantíssimas para o povo, mas aos poucos ele foi se perdendo. E ao longo do seu reinado ele se torna desobediente, infiel, corrupto, paranoico e assassino. Então do capítulo 8 de Samuel até o capítulo 31, nós temos a história de Saul contada. A história de quem começa bem e termina mal. Então isso foi a experiência de Israel com o rei dentro dos parâmetros como eles queriam. E aí nós temos o segundo rei de Israel. A dinastia de Saul é interrompida. E nós temos agora a dinastia de Davi. E em Davi, especialmente em Davi, preste bastante atenção, há um afunilamento da identidade do verdadeiro rei de Israel. Então vamos para o capítulo 16. Caminha aí comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ou vamos ler o 6 e o 7, só para vocês verem que é bem diferente de Saul. 1 Samuel 16, verso 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, aqui é Samuel falando consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então entrou Eliabe, primeiro filho de Jessé, e é interessante que Samuel parece ter os mesmos conceitos do povo de Israel. Ele pensa num sujeito forte, num sujeito bonito, que chama a atenção, um guerreiro experimentado. Quando ele viu aquele homem entrando, ele disse: é ele. Só que o Senhor diz, no verso 7, texto que é muito conhecido: porém o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a aparência, nem para a sua altura. Deus aqui está dando um sacode neles, tá? Sabe, quase como dizendo assim, já deu errado, você não viu que deu errado, de novo você vai ficar de olho em altura, em força. Deus está dizendo não. Ele acrescenta, por que eu rejeitei? Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então Deus estava procurando quem, irmãos? Ele não estava procurando um homem forte, ele não estava procurando um homem alto, ele não estava procurando um guerreiro experimentado, ele estava procurando um homem que tivesse o coração completamente devotado a ele. Ele estava procurando alguém piedoso. Esse é o líder que vocês precisam. Vocês não precisam de um homem forte. Eu sou o guerreiro de vocês. Sou eu que luto as batalhas. Sou eu que venço as batalhas. Vocês precisam de alguém piedoso. De alguém que vai unificar a nação e conduzi-los à minha presença em adoração. E aí vocês conhecem a história? Davi se consolida como rei de Israel, depois de muitas idas e vindas, nas suas perseguições, sofrendo com Saul, sofrendo rejeição. Finalmente ele se tornou rei de Israel, depois da morte de Saul e Jonatas, e ele se consolida, e depois de ele posto como rei de Israel, tendo unificado todas as tribos ao redor dele, derrotado os inimigos, vivendo tempos de paz e prosperidade, Davi tem um incômodo no coração. Qual é o incômodo de Davi? Deus não tem uma casa. Eu tenho uma casa, eu construí aqui um palácio belíssimo, né? A Sião, cidade de Davi, ele conquistou Sião e construiu o seu palácio. E ele olhava para a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança estava numa tenda. Davi olhava para aquilo e ficava inconformado. Como é que eu posso morar numa casa belíssima e a Arca do Senhor ficar numa tenda? E é nesse episódio, irmãos, que nós temos mais um afunilamento da identidade do rei de Israel. Agora vamos para 2 Samuel, capítulo 7. Esse texto é muito importante, ele é central aqui na nossa exposição. 2 Samuel, capítulo 7. Davi se dispõe a construir uma casa para o Senhor. E aí Deus manda um recado para Davi. Olha esse recado no versículo 5. Deus diz o seguinte: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Curiosamente, irmãos, Deus coloca um freio em Davi. Davi quer construir uma casa para Deus, Deus diz, não. Você já me ouviu reclamando? Eu já mandei algum profeta meu trazendo uma mensagem de que eu estou muito insatisfeito porque eu moro em uma tenda? Você já me viu reclamando de alguma coisa? Deus o restringe, mas ao mesmo tempo Deus o engrandece. No verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então Deus diz, eu tirei você das ovelhas. E veja a ênfase, eu fiz. Deus dizendo que em todos aqueles episódios de Davi, ele fugindo e indo às vezes para os filisteus, perseguidos, se escondendo em caverna, entrando em guerras que parecia que estava tudo perdido. Deus estava dizendo, eu estive com você em cada um daqueles momentos. E agora, irmãos, chega a promessa. A promessa é gloriosa.
E vamos observar aqui como isso particulariza para a ideia de um rei eterno. Vamos ler a partir do verso 11. Acompanhem comigo, por favor, a leitura. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, Deus diz: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aqui você vê o contraste. Deus diz, Davi diz a Deus: eu quero te construir uma casa. Deus diz: não, você não vai me construir uma casa. Eu é que vou edificar uma casa para você. Eu que vou construir uma casa para você. E veja a natureza dessa casa, que coisa belíssima. Verso 12. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então Deus diz: você vai gerar um descendente. Irmãos, várias vezes eu já repeti isso aqui na igreja, que essa palavra descendente, ela é uma palavra fundamental para a teologia do Antigo Testamento, para você entender o Antigo Testamento. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fez uma promessa a Eva, dizendo que ela iria gerar um descendente, e que esse descendente iria pisar a cabeça da serpente, e ao mesmo tempo, esse descendente seria ferido pela serpente no seu calcanhar. E quando nasceu o primeiro filho de Eva, Caim, o nome Caim significa é ele. Então havia no próprio livro de Gênesis uma expectativa de um descendente. Quando você lê lá em Gênesis 37, essa é a história de José. Aí começa, tendo Jacó, não sei o que. Você diz, mas não é a história de José, porque a palavra ali essa é a descendência. Esse é o descendente. Então, quando um judeu ouvia a expressão descendente, imediatamente já acendia uma luzinha na cabeça dele. Porque isso remetia a promessas antigas que Deus havia feito. De um ser, de um ente que se levantaria para reverter todo o efeito do pecado e governar o povo de Deus e estabelecer o reino de Deus nesse mundo. E a identidade desse descendente vai sendo construída. E Deus diz: Davi, você vai gerar um descendente. E através desse descendente eu vou estabelecer o seu reino. Vamos lá, continue. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui você tem que prestar bastante atenção na leitura, porque você vai perceber que há certos elementos que Deus está falando com Davi que parece apontar para Salomão. Mas tem alguns elementos que parece que estão para além de Salomão. Então, por exemplo, na primeira frase diz: este edificará uma casa ao meu nome. Quem foi que edificou uma casa ao nome de Deus? Foi Salomão. No entanto, o texto diz: e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus estabeleceu o trono do reino de Salomão para todo sempre? Não. Então tem coisas que apontam para Salomão, mas tem coisas que apontam, parece que para outra pessoa. Continuemos. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então veja que é um relacionamento muito próximo, não é um relacionamento distante, é um relacionamento familiar, é um relacionamento de pai para filho. E diz assim: se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Isso aconteceu com Salomão? Aconteceu com Salomão. Salomão desobedeceu ao Senhor? Desobedeceu. E ele foi castigado? Foi castigado. Se ele lá ao final da vida de Salomão diz que todo aquele período de prosperidade começou a ser interrompido e os primeiros sinais de uma guerra civil em Israel começaram a tomar forma. Ele começou a enfrentar oposição. Ele começou a enfrentar castigo de Deus. Deus se afastou dele por causa da idolatria. Mas Deus acrescenta, verso 15: mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem eu tirei de diante de ti. Então Deus diz: eu posso até castigá-lo, como eu castiguei Saul, e nós vamos ver ao longo da história que Deus castigou mesmo,
Mas ele diz, mas eu não vou rejeitá-lo. Saul eu rejeitei, mas o teu descendente eu não vou rejeitar. Porém, verso 16, veja essa frase. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Quando a gente lê, irmãos, essa promessa, a única conclusão que nós chegamos é o seguinte: só há duas maneiras pelas quais essa promessa pode ser cumprida. A primeira é a mais óbvia de todos. Davi geraria um descendente, na próxima geração geraria outro. E aí viria uma sucessão ininterrupta de reis até o dia de hoje. Então, se Deus diz que iria firmar o seu reino, o seu trono seria estabelecido para todo sempre, a ideia mais óbvia seria essa: todos os reis vão produzindo filhos e esses filhos vão se tornando reis. Essa é a primeira maneira. A segunda, um pouco mais sutil, mas nem tanto, é uma outra forma de cumprir essa promessa, é Davi gerando um herdeiro que nunca morresse, que reinasse para sempre. São essas duas únicas opções que o texto nos dá. Então os irmãos percebem que essa promessa que Deus fez para Davi, nós temos alguns elementos que apontam para Salomão, mas outros que transcendem a ele. É como se alguns elementos dessa promessa tivessem ficado para um futuro. Essa promessa, irmãos, ela foi dada cerca de 1000 anos antes de Cristo. E mais ou menos 200 anos depois dessa fala de Deus, o Senhor volta a tocar novamente nesse assunto, só que agora pela boca do profeta Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 9, e aqui nós temos mais uma etapa do afunilamento dessa promessa. Tá, então vamos lá para Isaías capítulo 9. Vocês estão comigo aí, gente? Vamos lá, hein? Nós estamos mergulhando fundo aqui, eu não quero ver ninguém boiando. Isaías capítulo 9, versículo 6, versículo 7. Olha só como você vai ver conexões aqui com aquela promessa que Deus acabou de falar com Davi. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o justiça e a justiça, desde agora e para sempre. Veja que Isaías voltou a tocar nesse assunto de novo. Isaías, dirigido pelo Espírito Santo, falando as palavras de Deus, ele está dizendo o seguinte: a promessa não se cumpriu completamente em Salomão, porque o reino ainda não foi estabelecido eternamente, mas vai nascer um menino. Só que não é um menino comum. Esse menino é pai da eternidade. Quem é, meus irmãos, que é pai da eternidade? Quem é que está acima da eternidade? Quem é Deus forte? Então, ele está falando de um descendente de Davi. Por um lado, ele é humano, porque ele diz que é um menino que vai nascer. Mas ele não é só um menino, ele também é pai da eternidade, ele também é Deus forte, ele também é príncipe da paz. E aqui, irmãos, a promessa de um rei ganha um novo capítulo. Alguns elementos que não ficaram tão claros lá, quando Deus falou com Davi, agora estão se descortinando. Deus está dizendo, vai ter um descendente, vai ter um rei, esse rei vai nascer, ele vai crescer, ele vai ter governo, mas ele não é uma simples pessoa, ele é Deus forte, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz, e é ele que vai estabelecer a justiça e o juízo, é ele que vai sentar-se no trono de Davi para todo o sempre. Então aqui essa ideia de um rei ganha mais um capítulo. E aí, meus irmãos, o restante da história vocês conhecem. Após Davi, as dinastias de Israel vão de mal a pior. Salomão se corrompeu e por causa da sua corrupção, o reino de Israel foi dividido em duas partes.
10 tribos, o reino do norte, acompanhou um homem chamado Jeroboão, e em 722 a.C., eles foram conquistados pelos assírios, e eles acabaram se diluindo em casamentos mistos, que daria origem a um povo que é citado no Novo Testamento, os samaritanos. Lembra lá de João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e lá diz que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Por que não se davam bem? Porque os samaritanos eram descendentes dessas 10 tribos que se diluíram em casamentos mistos com os assírios. Os reis do sul, descendentes diretos de Davi, também se tornaram corruptos com os anos, e em 586 eles foram conquistados pelos babilônicos e conduzidos ao exílio. Você que acompanhou as pregações em Abacuque, nós vimos lá Deus falando através de Abacuque que traria os caldeus, os babilônicos, para destruir Israel. E no tempo devido, Deus trouxe os judeus de volta para a sua terra. Eles reconstruíram o templo, os muros de Jerusalém. Essas histórias estão em Esdras e Neemias. E eles viveram sob o domínio dos persas, dos gregos e dos romanos. E durante todos esses anos, nunca houve um descendente de Davi no trono. Então há um lapso ali de autoridade. E aí nós chegamos no Novo Testamento. E eu quero te conduzir para Mateus capítulo 1. Nós estamos aqui nos aproximando do cumprimento. Mateus capítulo 1. Veja como Mateus começa o seu livro. Às vezes a gente não gosta muito de genealogia, né, irmãos? A gente acha genealogia meio maçante, mas genealogia tem muita coisa interessante, e essa de Mateus em especial. Porque no primeiro verso do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, ele diz assim: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, por que ele faz questão de conectar logo no início Jesus a Davi? Por que Jesus é o filho de Davi? Então isso para um judeu soaria meio estranho. Lembra que esse livro ele foi escrito para judeus. Então por que Jesus, filho de Davi? E aí o judeu continua lendo a genealogia. E aí no versículo 23 ele mata a charada. Verso 23 diz, citando aqui Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nasceu Jesus, que está ligado a Davi, mas ele não é qualquer pessoa, ele não é mais um judeu que nasceu no mundo. Quem é ele? Ele é Deus conosco. Ele é Deus que se fez o homem, ele é Deus que desceu até nós. E isso aqui, irmãos, aponta para Isaías 9,6, o menino que iria nascer, que é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que estabeleceria o seu trono aqui. Lucas foi um pouco mais detalhista do que Mateus, né? Lucas era historiador. Capítulo 1 de Lucas, vamos até lá, por favor. E veja que Lucas aqui é um pouco mais detalhista, acrescenta mais uns elementos a essa promessa. Lucas capítulo 1, verso 31, que é o anjo falando com Maria, e diz o seguinte, Lucas 1, 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Lembra que o nome Jesus é o mesmo nome Josué. Jesus no grego, Josué no hebraico. Deus salva. Então você vai gerar um filho cujo nome é Deus salva. E diz o versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então o texto diz que ele é filho de Maria, mas ele também é filho do Altíssimo. E ele vai cumprir tudo aquilo que Deus prometeu a Davi.
ele vai reinar eternamente. Ele vai sentar no trono de Davi. Então aqui Lucas, irmãos, está mostrando que Jesus Cristo é o cumprimento de todas aquelas promessas do Antigo Testamento. Jesus cumpriu aqueles pontos que não foram vivenciados na experiência de Salomão. Jesus é o menino que iria nascer, que é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus é o Deus conosco que seria gerado pela Virgem. É isso que Lucas está tentando dizer. Então, meus irmãos, o que essas verdades ensinam a respeito do Natal? Tá? Então vamos lá, agora a gente está convergindo aqui para o nosso tema. Primeiro é que o Natal é o nascimento de um rei. É uma boa forma de você ver o Natal. Tem muitos olhares que você pode fazer para pensar o Natal. Hoje nós fizemos pobreza e riqueza pela manhã. Mas aqui é uma outra ótica. O Natal é o nascimento de um rei. Isso significa, meus irmãos, que o domínio desse mundo é dele, mas que tudo que há nesse mundo pertence a ele. Ele é o dono de todas as coisas desse mundo. Mas esse mundo foi invadido por inimigos. Ele foi invadido pelo pecado, ele foi invadido pela morte, ele foi invadido por Satanás e pelos seus demônios. E o que é o Natal? O Natal é a celebração de um rei que desceu do seu trono para iniciar a expulsão dos inimigos do seu território. Essa é a maneira de você enxergar o Natal. E quando você pensa assim, você entende um pouco melhor o Novo Testamento. Você entende porque havia tanta hostilidade contra o Senhor Jesus Cristo. Porque o Herodes queria matar Jesus, logo ele infante. Porque Jesus estava invadindo um território que ele achava que era seu. Quando ele ouviu os magos do Oriente perguntando, esse aqui, cadê o rei dos judeus? E Herodes pergunta, mas que negócio é esse de rei dos judeus? O rei dos judeus sou eu? E ele viu Jesus como uma ameaça. As autoridades do tempo de Jesus, os fariseus, saduceus, herodianos, eles também viram Jesus como uma ameaça, porque Jesus estava entrando num território que eles consideravam deles. Você já parou para perceber no Novo Testamento a quantidade de movimentação de demônios? Já percebeu isso? Quanta gente endemoniada, quanta gente caída, quanta gente possuída, até legiões em uma única pessoa, porque isso estava acontecendo, irmãos, porque o Senhor Jesus estava aqui, Jesus Cristo estava iniciando a expulsão, Jesus Cristo estava começando a tirar os inimigos do seu domínio. Quando você vai para o livro de Apocalipse, depois você pode ler lá com atenção, a mesma movimentação de demônios está acontecendo. Demônios aparecendo de todo jeito, possuindo pessoas, o diabo vindo no anticristo. Por que todas essas coisas estão acontecendo? Porque o rei chegou. E quando o rei chega, a movimentação de hostilidade começa a acontecer. E Jesus veio vencendo. Jesus venceu o diabo no jardim. Jesus venceu o diabo disfarçado nas multidões, querendo proclamá-lo como rei. Jesus venceu o diabo até disfarçado por trás das palavras piedosas do apóstolo Pedro. Jesus venceu o diabo quando ele possuiu o Judas Iscariotes. Tudo isso, meus irmãos, Jesus veio fazendo. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E hoje Ele está vencendo as nossas resistências, as resistências do nosso coração. Então o Natal é isso, é a celebração de um rei vitorioso, de um rei que está vencendo os seus inimigos, um rei vencedor. Em cada etapa do plano redentivo, ele conquista mais espaço e diminui a esfera de ação dos seus inimigos. Lá em Apocalipse capítulo 12, conta que vai chegar um certo momento em que Jesus o expulsa do céu para ele não acusar mais os eleitos de Deus. Então, o que isso ensina para a gente hoje é que o aumento da hostilidade ao Senhor Jesus Cristo e aos seguidores do Senhor Jesus Cristo indica que Ele está ativo. Então isso, irmãos, é para a gente pensar na nossa cultura. Vocês acham que a cultura, tanto do Brasil como mundial,
tem se tornado cada vez mais hostil a Jesus, às palavras de Jesus e aos seguidores de Jesus. O que isso indica? Que o rei está ativo, que o rei está se aproximando. E quando essas movimentações começam a acontecer de hostilidade, significa que ele está fazendo a sua obra. O Natal ensina isso para a gente, irmãos. Que o nosso rei está chegando. Será que você está pronto para encontrar com esse rei? Você já se curvou diante desse rei? Você já acolheu ele como seu salvador? Nós falamos que ele é o rei de todas as coisas, mas ele também quer tornar-se rei do seu coração. Ele quer reinar nos seus sentimentos, nos seus afetos. Se você não creu nele, você precisa se curvar diante dele, dizendo: Senhor Jesus, eu te acolho como rei. Natal, meus irmãos, é isso. O que mais que o reinado do Senhor Jesus Cristo ensina para nós a respeito do Natal? É que Jesus nos fez parte da sua realeza. Vamos olhar 1 Pedro capítulo 2, uma referência importante. 1 Pedro capítulo 2, é praticamente uma repetição do texto de Êxodo 19, que nós lemos no início da pregação. 1 Pedro capítulo 2, o que Deus diz aqui? Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o reinado de Jesus ensina sobre o Natal, irmãos? Ensina para nós que Jesus nos fez parte da sua realeza. Jesus não apenas é o rei do mundo, ele não é apenas rei do seu povo, mas ele fez do nosso próprio coração um pequeno reino. Ele é o rei de todos, mas ele particularmente nos governa. Ele tem uma relação pessoal de salvação e de transformação. Nós não vivemos num país de monarquia, mas é um assunto que me atrai bastante. E o maior benefício, irmãos, que um bom rei pode fazer pelos seus filhos, é formar nos seus filhos um espírito de rei. Esse é o maior benefício. A nobreza de um rei, a coragem de um rei, a inteligência de um rei, o altruísmo de um rei, formar nos seus descendentes, nos seus filhos, um tipo de uma realeza virtuosa. É isso que Jesus está fazendo com a gente hoje. Jesus Cristo nos deu o seu Espírito. E esse Santo Espírito está informando em nós o caráter do rei, uma nação de santos, como lemos aqui, sacerdotes de uma realeza celeste, um povo particular dele. Então, irmãos, isso aqui ensina para a gente como nós temos que nos compreender. Tem muitos cristãos com crise de identidade, né? De vez em quando pastor, estou com uma crise de identidade. Olha a nossa identidade aqui. Quem somos nós? Nós somos a realeza divina. Nós temos um rei que está operando em nós, dando a nós a nobreza, o caráter típico de uma realeza, de um novo mundo que se avizinha. Então tem um novo mundo que está sendo formado, tem um novo domínio sendo construído, e Jesus Cristo vai estar sentado no trono governando, e ele vai ter uma realeza marcada por nobreza, por santidade, por pureza, por alegria, por santidade, por deleite nele. Quem serão esses? São seus filhos, são os remidos. Você precisa pensar assim. E isso aqui, irmãos, é uma coisa que nós precisamos crer. Isso aqui é uma coisa que precisa afetar a gente de tal maneira que nós construamos a nossa vida a partir dessas realidades. Então eu sou dessa realeza. Você que está desanimado hoje, que chegou aqui, você que está ouvindo, que está triste, desanimado, sem vontade de servir a Deus, você tem que olhar para essas realidades e animar o seu coração. Eu sou da realeza celeste. Eu sou um cidadão do futuro. As pessoas têm mania de dizer que os cristãos são atrasados, né? São medievais. É o oposto.
Nós somos os seres de um outro mundo. Nós somos a humanidade do futuro. O futuro não são as crianças, como dizem. O futuro são aqueles que nasceram de novo. E você precisa se compreender assim. Você que está caído no pecado, você que não consegue se levantar das suas transgressões e ter um dia de pureza na presença de Deus, você precisa se compreender assim. Eu estou na realeza divina, Deus está me formando na escola desse mundo e eu tenho que ter um tipo de vida que esteja à altura da dignidade da realeza que o Senhor me colocou. Então você precisa se compreender assim. E o Natal vem, irmãos, para despertar essas memórias na gente. Há um rei, e nós somos o seu povo, nós fazemos parte do seu domínio. Terceiro lugar, o que mais que o Natal nos ensina a partir da perspectiva de Jesus como rei? Que se Jesus é o nosso rei de fato, nós precisamos reafirmar a nossa sujeição a Ele. Não é isso que súditos fazem diante do rei? Nas monarquias antigas, toda vez que um rei tomava posse do seu trono, todas as autoridades, as nobrezas, os condes, eles vinham até o rei fazer um juramento de lealdade a ele. Eu vou te proteger com os meus bens, com a minha vida, eu vou pagar impostos, eu vou lutar as guerras, eu vou me submeter, eu vou conduzir o povo que está sob meu domínio ao seu comando. Nós temos um rei, irmãos, e nós fomos libertos do pecado para viver para Ele, nós fomos libertos para a santidade. E você precisa hoje reafirmar a sua sujeição a Cristo. Lá em Lucas capítulo 19, Jesus conta uma parábola bem interessante de um grupo de pessoas que receberam um tesouro de um rei. E eles tinham que negociar esse tesouro até que o rei um dia voltasse. E aquele rei partiu numa viagem e eles mandaram uma embaixada após o rei dizendo: nós não queremos que ele governe sobre nós. Toda vez que você peca diante de Deus, é como se o seu comportamento fizesse coro com essas vozes. Eu não quero que Jesus reine sobre mim. Eu não quero me submeter ao senhorio dele. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero conduzir a minha vida a partir dos meus parâmetros. Eu não quero que ele governe sobre mim. Então, pecado na Escritura, nesse sentido, não é coisa pequena. Às vezes nós temos alguns pecados com os quais nós nos acomodamos, mas vocês sabem que pecado na Escritura é hostilidade contra Deus, é hostilidade contra o rei, é formação de rebelião. Então hoje eu queria chamar você a reafirmar a sua sujeição. Tu és o rei, eu sou o teu súdito, eu sou o teu vassalo. Tu tens o direito de governar tudo. Tu tens o direito de governar o meu temperamento. Tu tens o direito de governar o modo como eu me relaciono com as pessoas. Tu tens o direito de governar a minha agenda, os meus planos. Tu tens o direito de governar a minha sexualidade. Tu és o Senhor, eu sou o vassalo, eu sou o servo. Então hoje eu quero convidar você a vir fazer esse voto de sujeição. E por último, o mais glorioso, vamos aguardar com expectativa a consumação do reino. Irmãos, às vezes isso é uma coisa tão distante, tão irreal para a gente. Mas na Bíblia isso é uma realidade marcante. A Bíblia dizendo: eis que eu venho cedo, eu vou chegar como um ladrão, vai ser como um relâmpago. Pode ser na sua geração. Eu recebi essa semana a mensagem de um amigo pastor, que ele dizia na sua mensagem que ele acredita que a nossa geração é a última geração antes da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele aponta lá as razões dele. Francamente, eu não tenho certeza sobre isso.
Mas uma coisa que eu tenho certeza, irmãos, é que a ascensão de Jesus aos céus, ela marca a última etapa da história humana, que a Bíblia chama de últimos dias. São os últimos dias. Últimos dias significa que não tem mais nenhuma profecia para cumprir, que não tem mais nada pendente, nós estamos apenas aguardando a chegada do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, enxergar isso. Nós precisamos ver esse reino que está sendo formado, esse novo mundo que está se avizinhando. E nós temos que lembrar que nós somos feitos para Ele, nós somos gerados para Ele, para essa nova realidade. Nós somos cidadãos de uma nova humanidade, homens e mulheres do futuro. E hoje, quando nós pensamos em Jesus como Rei, o grande desafio é você deixar o Espírito Santo de Deus aquecer o seu coração para essas realidades. Tem um reino que está chegando. Nós aqui estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, nós estamos num deserto. Mas logo, logo a última batalha vai acontecer. Logo, logo nós vamos poder depor as nossas armas. Logo, logo nós vamos poder ir para casa, encontrar o nosso Salvador. E nós vamos chegar lá, irmãos, nós vamos ter a sensação de que nós finalmente chegamos em casa. E nós vamos poder ver o nosso Rei. Nós vamos poder tocar o nosso Rei. As promessas do reino milenar falam a respeito de procissões e procissões que vão acontecer para a cidade de Jerusalém. Então você já pensou nisso? Você ir para a cidade de Jerusalém. O que você vai fazer lá? Eu vou no Monte das Oliveiras. Não, você não vai no Monte das Oliveiras. Você vai ver Jesus. Você vai chegar lá e você vai se prostrar diante dele. E Ele conhece você pelo seu nome. Ele sabe a sua história. Ele sabe precisamente o dia que Ele entrou no seu coração. E Ele conhece você por completo. E Ele te acolhe como um co-herdeiro com Ele. Esse, irmãos, é o nosso Rei. E essas coisas que eu estou falando aqui, elas são reais e verdadeiras. Mesmo que você que está me ouvindo não acredite nelas. Elas vão acontecer. E nós precisamos, irmãos, depositar toda a nossa esperança nisso. Então que nesse Natal, Deus abençoe o seu coração. E você seja aquecido com essa ideia. Meu Rei está voltando. Logo, logo eu me encontro com Ele. E lá eu vou experimentar o que é felicidade verdadeira. Que Deus nos abençoe. Maranata, que venha o Senhor Jesus Cristo logo, consumar o seu reino de uma vez por todas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir isso ao Senhor. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Pelo privilégio de meditar nesses textos sagrados. Louvado seja o Teu nome por esse caminho que o Senhor deixou tão claro nas passagens bíblicas, indicando quem é o nosso Rei, o seu poder, o seu domínio, a grande salvação que operaria, a transformação que Ele faria, o domínio que Ele consumaria. Muito obrigado, Senhor, por poder meditar nessas verdades. Nós suplicamos que o Teu Santo Espírito hoje abra os nossos olhos para contemplarmos essas verdades. Que Ele faça com que elas se tornem reais em nosso coração, porque elas já são verdadeiras em si mesmas. Mas que elas nos afetem, que elas nos transformem, que elas abram a nossa mente, que elas transformem os nossos valores hoje. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ser o nosso Rei, por nos fazer parte da Tua realeza e nobreza, por ter nos dado o Teu Santo Espírito, nos feito homens e mulheres do futuro. Te agradecemos por isso. E nessa data em que cristãos do mundo inteiro celebram o Teu nascimento, nós pedimos que o Senhor não permita que os jantares, os presentes, as homenagens, as alegrias venham furtar da nossa mente a exaltação absoluta do Senhor como o Rei da nossa vida. Nós pedimos isso, Pai, tudo
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Amém.